Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Eu já resenhei no canal, né, um dos álbuns fundamentais dos anos 80, que é o Psycho Candy, de 1985, dos escoceses do Jesus and Mary Chain, que na época eram os irmãos Jimmy e William Reid e o Bob Gillespie. Bom, esse álbum ele é fundamental porque ele praticamente inventou o noise pop e depois inventaria, claro, juntamente com o Cocteau Twins, em termos de influência, o shoegaze, né, que basicamente era pegar canções, o Psycho Candy, pegar canções doces do pop dos anos 60 e assim submergir, né, essas canções em microfonia, em reverb. Parece que você estava ouvindo uma canção pop das Ronettes numa estação de rádio mal sintonizada, né? Isso, depois que você faz isso, para que caminho que você vai, né? E aí eles tinham aquela fama de brigões, porque os shows às vezes duravam 15 minutos, eles tocavam de costas para a plateia, não davam nem bola, e tinha briga no show, então tinha aquela coisa meio, eles eram os novos Sex Pistols, né? Ok, quando eles foram lançar o segundo álbum, né? Tem a famosa maldição do segundo álbum, o que fazer, que caminho seguir, né? E além de tudo, sem o baterista, porque o Bob Gillespie saiu da banda para formar o Primal Scream. Provavelmente eu devo ter resenhado aqui já alguma coisa do Primal Scream, mas enfim. Eles trocaram a bateria, o baterista, por uma bateria eletrônica, né, que é dá aquele som mecanizado, quadrado, bem anos 80 e um pouco datado para o álbum, que viria a se chamar Darklands, né? Do qual eu vou falar um pouquinho nesse vídeo aqui, antes de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Lembrei, não resenhei nada do Primal Scream, eu resenhei o Hang Ten do Soap Dragons, mas o Psycho Candy eu resenhei, vou deixar o link da resenha na descrição do vídeo, tá? Bom, a pressão para os irmãos Reid fazerem um Psycho Candy 2 era grande, só que eles não queriam fazer, porque também eles seriam massacrados, né? Eles seriam massacrados de qualquer jeito, basicamente, por quem esperava um monte de microfonia, como eu, e para quem não queria repetição. Aí então o que eles fizeram? Eles mudaram bastante de tom no álbum, só que não tão bastante. Por quê? Porque na verdade o Darklands, que saiu acho que em setembro de 1987, ele é um álbum que tem canções pop mais adocicadas, né? É dark, é deprê, na verdade, parece que é uma indústria da depressão, né? Tudo ali nossa senhora, quanto sofrimento. Tem gente que criticou esse álbum por causa disso. Eu não ligo para letras de sofrimento. Enfim, sou fã dos Smiths também, né? Então, como que eu poderia ligar? Só que eu digo assim, o álbum ele é bastante, mas não muito, porque essas canções doces ou pop dos anos 60, tal, e mais limpinhas que estão no Darklands, exceto pela faixa Fall. Fall é a única faixa que lembra um pouquinho a cacofonia, o reverb, as coisas do Psycho Candy. O Psycho Candy eram canções pops deprê e mais adocicadas, só que elas estavam o quê? Como eu falei, submersas em reverb, submersas em feedback, né? O que eles fizeram foi tirar o feedback e botar a bateria eletrônica que deixa o som um pouco quadrado, né? Mas, de forma geral, você vai ter um álbum mais pop, né? Na verdade, acabou sendo o maior sucesso comercial deles. Eles chegaram à parada britânica, eles foram ao Top of the Pops, programa de televisão semanal, que bandas comerciais iam tranquilamente. Ok, eles foram só uma vez ao Top of the Pops, depois nunca mais chamaram, porque diz que eles foram intragáveis, né? Tem uma entrevista que um dos irmãos diz que, como eles eram muito tímidos, eles às vezes faziam essa postura assim de intragáveis. E chegaram a ser capa da Smash Hits. Smash Hits era uma revista teen, né? Uma revista para menininhos e menininhas. Então saía o pessoal do Duran Duran, os menininhos e menininhas bonitinhas na capa. Então, às vezes, sei lá, saía Samantha Fox e o Jesus and Mary Chain. Depois eles nunca mais conseguiram. Na verdade, depois eles meio que sumiram no radar britânico, né? Continuaram lançando o álbum, mas sumiram no radar britânico. O Darklands, ele tem bastante influência
assim, aquelas influências do Velvet Underground, do Leonard Cohen. Nesse caso, os dois irmãos cantam nesse álbum, mas também tem uma influência bastante dos Stones, né? Tem várias canções, vários 9 Million Rainy Days, aquele 9 milhões de dias chuvosos, olha os títulos deprê. Tem uma pegada Rolling Stones que não estava, ou seja, eles deram uma limpada no som. Para mim, o probleminha do álbum é essa bateria eletrônica que fica meio quadradona e deixa o som datado. Mas é um álbum que eu escuto ainda de vez em quando, porque tem canções, a faixa título, Darklands, o tu 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 tu, eu ainda faço esse tu 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 bastante frequentemente. É um álbum legal, assim, é aquela história, jamais os irmãos Reed conseguiriam repetir o feito de Psycho Candy, a não ser que eles tivessem, por exemplo, previsto o futuro e já inventado o shoegaze, antes do shoegaze ser inventado, né? Tivessem misturado o próprio som com o Cocteau Twins. Mas assim, dentro do que tem, o Darklands eu acho bem legal como contraste, né? Aquela chuva, muralha de barulho do Psycho Candy, o Darklands é assim, olha o que estava embaixo disso. Mais ou menos assim, o que estava embaixo disso é esse pop bem sessentista, bem produção Phil Spector, bem Velvet Underground, tá? E que tem algumas faixas, sei lá, né, lembram assim a sonoridade, uma certa sonoridade da New Order. Eu acho Darklands, aquilo lá meio New Order, uma coisa meio que pronuncia em alguma faixa ali o Disintegration do The Cure, a obra-prima deles de 1989. Enfim, é um álbum que precisa ser ouvido e ou reouvido, tá? Tchau.